Atos, capítulo de número 19. O versículo é o de número 1, que diz assim as Sagradas Escrituras. E sucedeu, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali, o que é que Paulo achou ali, igreja? Está muito fraco. O que é que Paulo encontrou ali? Alguns discípulos. Essa informação, ela é muito importante e, ao mesmo tempo, ela me causa um espanto. E deveria também esse espanto ser provocado em você. Por quê? Porque Paulo não chegou em qualquer lugar. Era um lugar, por exemplo, que era muito bem definido. O lugar de Éfeso era, entenda você, como uma das igrejas que Paulo visitava. E não é muito coerente você chegar em um lugar, por exemplo, quando você tem a vontade de comer um pão. Em regra, nós vamos até a padaria. Vamos lá na padaria, porque lá nós temos a certeza que iremos encontrar pão na padaria. E que quando chegamos e não encontramos aquilo que queríamos, nós iremos ficar. Mas como pode isso acontecer? Na padaria não tem pão? Onde é então que nós encontraremos pão? Se eu não encontrei na padaria. Não tem coerência nisso. Bom, o que Paulo está mostrando é justamente, ele visita uma das igrejas, que ele então escreve a carta para essa determinada igreja, porque quando Paulo chega, havia muitas pessoas ali, como aqui também. Inúmeras pessoas que vieram para poder daqui a pouco participar do corpo e do sangue de Cristo. Mas o que Paulo percebeu naquele lugar, que apesar de ter várias pessoas, nem todos que ali estavam eram discípulos de Jesus. Alguns eram, inclusive o texto faz questão de mencionar desta forma. Se o texto fala alguns, é porque não eram todos que eram seguidores de Cristo, porque ser discípulo é aquele que segue, e isso me causa um espanto, porque o próprio Jesus falou acerca disso também. É lógico que em outro versículo, de uma outra maneira, mas ele disse assim, olha, nem todo mundo que está em Israel é israelita. E como sempre eu sou muito sincero com a minha igreja, eu falo para você que nem todo mundo que está aqui de fato quer Jesus de verdade, e que nem todo mundo que está aqui querem seguir ou estão seguindo. Às vezes tem aqueles simpatizantes. Já ouviu falar daqueles simpatizantes da fé? É aquele que gosta dos louvores evangélicos, é aqueles que, por exemplo, gostam da liturgia que o ministério desenvolve no decorrer do culto. Tem pessoas conhecidas delas lá na igreja, então elas vêm, por exemplo, para visitar, elas vêm, por exemplo, para conhecer, para saber como que é, mas elas não estão seguindo, elas só estão ali porque se identificam, mas não são seguidores. E isto é muito triste, porque se falando de igreja, nós encontramos muitas pessoas dentro da igreja, mas vazias de Deus. Por exemplo, você pode olhar aqueles que estavam com Jesus, nem sempre o seguiam de verdade. Pedro foi um deles, a Bíblia diz que ele estava do lado de Jesus, Jesus o chamou para o ministério, mas a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Em uma oportunidade, Jesus disse a ele acerca do que Satanás queria fazer com a vida dele, que era peneirar, que era cirandar, como se faz com o trigo, mas ele não dá ouvidos para Deus e chega a entender que ele estava bem espiritualmente falando e disse, não, Jesus, se você for preso, eu vou também, mas se você for para a morte, eu também vou. Essa era uma das afirmações de Pedro, mas na primeira oportunidade ele nega Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele era, sim, um simpatizante da fé. Ele não era alguém que o seguia. Talvez pode estar acontecendo também com você a mesma coisa. Hoje nós vivemos um inchaço na igreja. Não seguidores. E que não é coerente isso. Se Paulo, por exemplo, chegasse, se adentrasse por essa porta, será que ele encontraria alguns seguidores? Será que ele encontraria todos que aqui estão seguindo de fato a Jesus? Ou será que ele não encontraria ninguém? Porque hoje seguidores está
como adoradores. Como assim, pastor? Verdade, Jesus falou que ele está à procura de adoradores. Também está à procura de seguidores. Se ele está à procura, é porque está difícil de encontrar. Será que não é o nosso caso, irmãos? Nós estamos na igreja, participamos do culto, às vezes se agradamos daquilo que é feito na casa de Deus, mas quando o assunto é seguir de verdade, nós não estamos seguindo. Somos meros visitantes na casa de Deus, quando deveríamos habitar na casa, e não só casa, mais do que casa, nós deveríamos habitar, permanecer na presença de Jesus. E isso é dolorido, irmãos. Imagine a dor que Paulo sentiu quando chega naquela igreja e só viu alguns daqueles que ali estavam que de fato estavam seguindo a Jesus. Será que isso, por exemplo, quando nós ouvimos essa afirmação, será que não dói na nossa consciência, não, irmãos? Eu falo pelo simples fato, hoje é um dia propício para isso, porque daqui a pouco celebraremos a morte e a ressurreição através do corpo e do sangue, que é o pão e o suco de uva. Celebraremos aquilo que Cristo fez por nós. Será que isso não dói na consciência de algumas pessoas? Talvez na minha, talvez na sua, porque senão na consciência de todos. Porque talvez o que nós estamos fazendo, e podemos até pensar que de fato estamos seguindo, mas será que de fato estamos? Porque Pedro tinha a falsa sensação de bem-estar. Ele achava que estava correto e convicto de que o que ele estava fazendo era o certo, mas Jesus mostrou para ele que não era. Como Judas também, que teve a oportunidade, estava ali com Cristo, viu quantos milagres Cristo realizar, fazer, efetuar, e na primeira oportunidade, por 30 moedas, vendeu a Jesus. Ele era um simpatizante, ele não estava seguindo a Jesus como deveria. Tanto é verdade que quando foi derramado um unguento sobre ali Jesus, ele ficou revoltado. Por que desperdiçou? Ele achou que aquilo era um desperdício, e ele querendo ser bonzinho, querendo até contornar a situação, porque existem pessoas assim, me perdoe o termo, vou falar no linguajar popular, ela faz a cagada, ela faz toda a besteira, aí ela viu que ela aprontou, aí ela tenta passar panos naquilo que ela fez. Foi o que o Judas fez. Ele falou assim: que desperdício é esse, derramando um unguento precioso? Aí ele dá aquela controlada, vai dizer que isso nunca aconteceu com você. Aí a pessoa dá aquela controlada e fala assim: poderia ter vendido, né, e repartido entre os pobres. Nossa, que anjinho. Pois é, na verdade, irmãos, não tem nada de anjo. Era alguém que estava disfarçado ali de seguidor, porque às vezes é o que acontece com a gente. Estamos na igreja, mas há uma capa que reveste o nosso corpo, há uma máscara que reveste o nosso rosto e que nos faz até acreditar que somos aquilo que vemos no espelho. Eu estou falando de um interior que às vezes não é nada daquilo que a gente diz ser, porque segundo Jesus, Mateus 15:19, há pessoas como sepulcros caiados, que por fora são muito bonitos, mas por dentro está cheio de ossos secos e de aves de rapina, ou seja, tudo que não presta está dentro daquelas pessoas, mas quando você olha para elas, parece que é até um anjo, irmão. Pois é, verdade, os anjos também viraram demônio, cuidado. Eram anjos, mas agora eram demônios. E caíram dos céus. Às vezes é o que acontece com muitas pessoas que estão dentro da igreja e que não acordam para esta realidade. Bom, Paulo chegou, Paulo identificou que só havia alguns discípulos ali. Eu fico pensando, por exemplo, e tento trazer tudo aquilo que eu prego para você, para a minha vida. Será que Jesus me vê como um seguidor dele de verdade? Ou se é que quando ele olha para mim, ele enxerga alguma coisa? Porque às vezes eu não tenho nada de bom para oferecer. Por isso, tem até aquele hino que diz: dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares para dentro de mim, não encontrarás nada. Pois é, irmão, será que você não reconhece isso? A sua conduta, o seu agir, o seu procedimento. E talvez você se acha tão santo que você enxerga, às vezes, você é vice-deus. Não, mas eu estou seguindo quem, filho? Tem muita gente seguindo aquilo que não deveria, irmãos. Será que de fato nós se tornamos um seguidor de Jesus? Porque entenda algo que eu vou lhe falar agora. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Jesus convida. Como ele falou para Mateus, como ele falou para Levi, como ele falou para Paulo, como ele falou, por exemplo, para o profeta Eliseu, que até então não era profeta, como ele falou para tantos outros. Ele passou por eles e falou assim: vem e me segue.
Se Jesus não é a fonte de inspiração para você, e você não é capaz de renunciar à sua carne, à sua vida e os seus desejos, irmão, você está perdendo tempo dentro da igreja. Se Jesus não é capaz de me inspirar como pastor, estou perdendo tempo aqui. Eu tenho que pegar a gravata, jogar fora, pegar a Bíblia, não rasgar, mas deixar de lado e fazer o que eu quero e me entregar lá para o mundo. Por quê? Porque ele não me inspira mais nada. Você está na igreja, talvez, achando que é um seguidor, mas não é. Talvez seguidor de si próprio, senhor de si mesmo. Porque Jesus nunca vai obrigar. Se você não quer, por exemplo, entenda o que eu vou lhe falar, irmão. Se você não quer pregar, porque talvez tem pessoas que tenham chamado para fazer isso e não quer fazer, Jesus vai respeitar a sua opinião, mas era aquilo que ele tinha. Agora obrigar você, ele não vai. Se você tem, por exemplo, alguma habilidade para fazer parte em algum ministério da igreja, quer seja ele do evangelismo, quer seja do marketing, quer seja ele do altar, do ministério de louvor, Jesus não vai te obrigar, ele te convida. Você não quer fazer, problema teu. Não quer seguir, problema teu, fica do jeito que você está. Só que depois você não vem reclamar e querer, por exemplo, dizer para Jesus que você não teve oportunidade. Teve, Deus te deu, Deus te chamou, você disse não para ele. Sabe por quê? Porque você não queria segui-lo. Você não queria, por exemplo, fazer aquilo que ele tinha, mas você queria fazer o que você queria. Pois é. E desculpe a minha sinceridade. Talvez seria bom você fazer um autoexame e verificar. Será que eu sou um discípulo? Porque ser discípulo é aquele que segue. Você é discípulo de quem? Quem é que está te inspirando? Quem é que você está seguindo? Isso é muito sério, irmãos. Deveríamos ser discípulos apenas de Cristo, mas às vezes somos do nosso próprio eu, do nosso umbigo, das nossas vontades, e não somos discípulos de Jesus porque não seguimos Ele. Paulo, quando chega na igreja de Éfeso, ele viu que só tinha alguns. É para você ver, por exemplo, quanto isso é sério e cada vez mais está escasso. Na Bíblia você pode olhar, por exemplo, o que aconteceu com Jesus, e o erro estava em Jesus, porque talvez o erro pode estar em mim, né? Sou falho, cheio de erros e pecador, como qualquer outro ser humano. E às vezes talvez não tenha te inspirado a nada. Ok, não tem problema, você está certo. Agora, Jesus não consegue te inspirar? Jesus não consegue ser um exemplo para você não ser capaz de seguir a Ele? Para você não ser capaz, por exemplo, de ser um discípulo e se entregar a Ele verdadeiramente a sua vida? Por que eu estou me referindo dessa forma? Porque Jesus não teve defeito, não teve falha, Ele era o próprio Deus, mas tinha 500, depois reduziu, ficou 120, depois ficou só alguns, ficou só 70 e depois ficou 2. Cadê os discípulos? O erro estava onde? O erro está em Jesus, Carol? O maior mestre de todos os tempos, o maior professor, o maior ensinador de todas as pessoas foi Jesus Cristo de Nazaré. E onde estava o erro? O erro estava sempre nas pessoas. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente fica terceirizando a nossa culpa, e jogamos em cima dos outros. Ah, eu não fiz por causa disso, eu não agi por causa daquilo, eu não realizei por causa daquilo outro. Por quê? Mas e Jesus? O que é que ele fez para você? O que Paulo está falando é justamente isso. Você chegar na igreja e ver que nem todo mundo está seguindo, mas só tem alguns. Por exemplo, de 80 pessoas, num culto como esse, 40 está seguindo? Eu estou sendo modesto, 50%. E se Deus for colocar o funil, será que não fica alguns 20%? Porque quando é que sabemos que somos discípulos? Quando as situações de verdade aparecem, aquelas circunstâncias que se levantaram contra as nossas vidas, o problema surgiu, as lutas vieram, e aí nós paramos, nós retrocedemos. Que discípulos somos nós que por causa de um percalço que tivemos ali, de um atrapalho, nós desistimos de seguir aquele Jesus, a quem um dia nós dizemos que honraria até o último dia da nossa vida? Será que de fato nós somos os discípulos que Jesus está à procura? Porque Paulo, quando chegou, identificou, bom, não tinha, ok, beleza, lógico que não é dessa forma, tão agradável assim, mas no versículo seguinte, se você for analisar todo o contexto, ele diz assim, espera aí, agora vocês que seguem, vocês que sobraram, e o resto que aqui tem, vocês receberam o Espírito Santo quando você acreditou? Porque entenda o que eu vou lhe falar, em regra, o Espírito de Deus não é concedido para qualquer pessoa, mas para
para aqueles, em regra, que resolveram seguir a Jesus de verdade e ser um discípulo no qual Jesus quer que você seja. Paulo não fala para todos, Paulo fala para aqueles que permaneciam na fé. Espera aí, vocês acreditem, por isso que vocês restaram, os remanescentes, mas vocês receberam o Espírito Santo quando vocês acreditaram? Se você olhar, por exemplo, os capítulos que antecedem o capítulo 19, você verá que muitas coisas aconteceram na conversão de Paulo. Depois que ele se tornou Paulo, era Saulo, passou para Saulo, porque ele se converteu ao cristianismo. E você pode ver, por exemplo, algo inusitado na Bíblia. No capítulo 9, se não me falha a memória, a Bíblia fala, capítulo 9 não, é no capítulo 10. A Bíblia fala de alguns gentios que receberam o Espírito. Mas por que receberam? Porque aderiram. Não tinham descido as águas ainda, mas aderiram à fé e foram batizados pelo Espírito Santo. É algo à parte, e eu já vi isso acontecer. Nem sempre o batismo com o Espírito Santo é dado depois do batismo das águas. Às vezes ele pode vir primeiro, porque Deus sabe como faz e o jeito que ele faz. É ele quem faz, não é o homem, e nunca foi. Agora, não é necessário passar pelo batismo das águas? Lógico que é necessário. Mas falando de um batismo do Espírito Santo, nem sempre acontece da forma como eu disse. Primeiro águas e depois batismo. Às vezes o batismo com o Espírito Santo pode vir primeiro. Por quê? Porque se tem alguma coisa que nós aqui vemos por esse texto os discípulos que ali estavam, tinha algo em comum entre os que restaram. E o que é que eles tinham em comum? Eles acreditavam em Deus. Por isso que Paulo pergunta, quando vocês creram, vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? Por quê? Porque entenda só o que eu vou lhe dizer. Se você é discípulo, e quem é discípulo, diga amém. Se você é discípulo, o que Paulo está mostrando para eles é inadmissível você ser um seguidor de Jesus e não ser batizado no Espírito Santo. É inadmissível. Por quê? Porque você creu, porque você é discípulo, porque você segue. Então você deveria ser batizado. Sabe qual é o problema? A igreja já não importa mais com isso. Hoje as pessoas elas estão muito no automático e o que é que elas querem? Elas querem só conquistar, possuir, adquirir bens e armazenar riquezas terrenas. Como o próprio Senhor Jesus diz que as traças e o ferrugem vão consumir. Você pode ver, tem gente que trabalha em 2 empregos. E por que trabalha em 2 empregos? Em regra, é porque ela quer construir algo, ela precisa melhorar, por exemplo, a vida familiar, né? E ela precisa dar uma condições melhor, e ela fica naquela ambição, mas às vezes nem tem necessidade, irmãos, como muitos não têm. E aí o que começa a acontecer? Começa a faltar culto. Começa a deixar de vir na igreja. Por quê? Por causa do trabalho. Irmãos, eu fico vendo como que os cristãos, e me perdoe, tá, irmão, a sinceridade, vou até beber uma água aqui para falar um negócio para você. Me perdoe como os cristãos dos dias de hoje são tão bobos. Porque tudo que acontece agora já aconteceu e Jesus deixou escrito com o que o faraó impedia o povo de cultuar Deus, de adorar a Deus, com trabalho, dava trabalho para eles. Ontem, por exemplo, eu cheguei para um jovem e perguntei assim para ele, faz dias que você não vem, mandei mensagem, você nem me respondeu. Eu falei, pastor, estou em 2 faculdades, estou estudando, era semana de prova. Eu falei, mas podia ter pelo menos me respondido, poxa. Você visualizou, nem respondeu. Ô pastor, só me desculpa, foi corrido. Eu falei, tá bom, tem que perdoar, né? 70 vezes 7, então vai, eu te dou um perdão. Aí eu disse assim, mas impede você até de vir no culto, pastor, está impedindo. Eu falei assim para ele, então entenda, eu vou te dar uma palavra. Todo ser humano tem que ter o lado da Maria e o lado da Marta. A Marta é aquela que trabalha, que vai atrás, que corre, que faz as coisas, mas tem que ter o lado da Maria também, que sabe a hora de parar para poder assentar e ouvir o que Deus tem que falar. Ele colocou a mão assim perto do peito, assim, e falou assim, meu Deus, pastor, chega, doeu aqui. Eu falei, é para doer mesmo. Porque às vezes você só tem um lado Marta, quer fazer 2 faculdades, quer trabalhar, quer isso para... E o culto principal você não está se importando. Porque, irmãos, as pessoas vivem hoje como o céu não existisse. É verdade.
Você pode ver, por exemplo, que o que elas querem é só conquistar, ter e possuir, como eu disse. E aí as pessoas querem ficar ricas, milionárias, prosperar e algo desse tipo e ter uma condição melhor. E o que é que ela vai fazer? Ela vai procurar acerca de prosperidade. E quem quer prosperar, o que ela vai fazer? Ela vai no culto da prosperidade, pelo menos, e outra, vai comprar livros que falam acerca da prosperidade. Por que você não lê acerca do Espírito Santo? Porque ele não é importante para você, porque ele não é relevante para você. Qual foi a última vez que você comprou um livro para saber quem é ele e o que é que ele faz? Por isso que Paulo falou, não extinguais o Espírito Santo de Deus. Irmãos. E aí nós chegamos e dizemos, eu sou discípulo, eu sou seguidor, eu estou servindo. Às vezes, não aquele que deveria servir. Para prestar atenção. O que Paulo está falando para estes alguns que restaram é justamente isso. E tudo, entenda o que eu vou lhe falar, tudo na Bíblia você recebe através da fé, inclusive o Espírito Santo de Deus. Foi por isso que Paulo disse assim, quando você acreditou, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E aí eles dão uma desculpa que muitas vezes as pessoas querem também usar de várias formas para poder, né, justificar o que elas deixaram de fazer, ou que elas nunca tentaram fazer. Eles viram para Paulo e dizem assim, perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, nós somos batizados no batismo de João, ou seja, no batismo das águas, passa. Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo, ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, deveriam crer em Jesus. Deveriam ter ele como seu Senhor para ser seguidores de Cristo, discípulos verdadeiros. E algo me chama a atenção, passa um versículo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali. E os que ouviram, o que aconteceu com esse povo? Pois é. Eu preciso crer porque tudo na Bíblia se recebe pela fé e eu preciso, esse ouvir é aquele que pratica, não é só ouvir, porque muita gente me ouve. Agora o problema é seguir aquilo que eu orientei para poder fazer. Irmãos, aqui na igreja está cheio de gente assim. Quantos ensinamentos eu já dei a vocês? Dentro de um ano. Quando é que eu mandei vocês pararem? Mas tem muitas pessoas que param. Quando é que eu falei para vocês desistirem? Mas tem muitas pessoas que desistiram. Quando é que eu ensinei a vocês que o pecado é bom? Mas tem gente que peca. Por quê? Porque não ouve aquilo que o pastor está falando, irmão. Se você não ouve, é por isso que João diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para receber, tem que ouvir aquilo que ele está falando, aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está orientando. Esse é o problema. Você acha que tem o Espírito, mas não tem. Talvez o Espírito está em você, é o Espírito de porco. Nossa, pastor, como assim? Verdade, irmão? Não estou chamando você de porco, não. Estou falando do Espírito que está dentro do seu coração. Porque é o gênio ruim que às vezes você tem, que não convive com ninguém, que é difícil socializar com as outras pessoas. É esse o espírito que você carrega. É esse o espírito do magoadinho, do chateadinho. É esse o espírito do ódio, da raiva, da mágoa que está aí dentro. É esse o Espírito Santo. Meu irmão, então eu não conheço quem é ele. Talvez eu esteja enganado. Talvez eu esteja equivocado do qual espírito, quais são as funções do Espírito de Deus em nós. Como às vezes nós demoramos para entender, para compreender. Paulo falou assim, vós sois tardios para entender o que eu estou falando, e é verdade, irmãos. Quanto tempo nós demoramos para compreender aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está orientando? Mas para nós talvez está tudo bem. Às vezes para nós está mil maravilhas, verdade, sabe por quê? Porque o nosso desejo é esse, então por isso para nós está, né, tudo ok, tudo bem. Acredito eu que não é o melhor para a tua vida e não seria bom que fizesse desta forma. Só que as pessoas, por não terem o Espírito Santo, elas não vão, por exemplo, entender o que é que Deus quer acerca delas. Deixa eu te falar uma coisa. Biblicamente falando, Pedro,
por não ter o Espírito Santo de Deus, ele negou Jesus. Judas, por não ter o Espírito Santo de Deus, traiu a Jesus. Então vamos trazer para os nossos dias. E cuidado para o espírito de porco no seu Senhor. Presta atenção no que eu vou falar. Se você tivesse o Espírito Santo, você não me daria tanto trabalho como você tem me dado. Nós teríamos que, por exemplo, se unir como igreja e começar a buscar aqueles que estão lá fora, pregar para aquele povo. Eu estou tendo que pregar para as pessoas que estão dentro da igreja, porque elas são tardias para compreender o que há mais de um ano eu estou ensinando, e é por isso que você me dá tanto problema. Se você tivesse o Espírito Santo, você não pecaria, você não erraria, você não maltrataria, você não agiria diferente. Agora, por que eu devo ter, então? Se isso não for o suficiente para você, irmãos, eu acho que se está com uma visão completamente equivocada. O filho que não tem o Espírito Santo vai dar trabalho para o pai. O marido que não tem dá trabalho para a mulher que não tem dá trabalho para o marido. E assim, etc, etc e etc. Por que às vezes você está dando tanto trabalho? Porque você não tem o discernimento. Porque uma das coisas que o Espírito Santo traz é discernimento de espírito. E você acha que isso não é importante? Você tem desprezado a pessoa do Espírito Santo e quer continuar dando trabalho? Irmão, fica à vontade. Faça como você quiser, faça como você bem entender. Eu só acho que seria bom que não acontecesse isso. Não é por mim, não. É por você. É por você, não é por mim. É isso que as pessoas deveriam entender. Ah, pastor, agora eu não vou levar mais problema para o senhor. Eu não estou falando quando você é o causador do problema. É disso que eu estou me referindo. Eu estou falando quando acontece algum problema e você não tem culpa. Aí você vem, a gente vai orar, vamos buscar Deus, eu vou te dar uma palavra, ok, todo mundo tem problema. Eu estou falando quando você é o causador. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não está aí ainda. É outro Espírito, irmão. O Santo não. Pode ser um imundo, pode ser um encardido, mas o Santo não está. Pode ser qualquer um que você quiser. Aí você atribui, dá adjetivos vários que tem aí que você poderia usar. Mas o santo passou longe. Então entenda. Pastor, eu quero o Espírito Santo. Não é só querer, irmãos. Não, pastor, não. Lembra que eu acabei de falar? Tudo na Bíblia eu recebo pela fé. Eu preciso ter fé. Uma das formas de receber o Espírito Santo de Deus é quando eu creio. Creio em quê? Creio que ele é real. Você pode ver que existem igrejas que não acreditam na ação do Espírito Santo. E eu não falo de igrejas, quatro paredes, eu falo da igreja que sou eu e que é você. Porque talvez você despreza também porque não acredita. Ah, isso aí é coisa de crente, isso é coisa de religioso, isso é coisa de fanatismo, isso é coisa de alguém, por exemplo, que não... Enfim, as pessoas têm as suas convicções, né? Elas são cheias de si, então elas fazem os seus pré-julgamentos. A grande verdade é isso. Agora, quando eu creio, quando eu deixo de acreditar que ele é real, não tem como eu receber. Qual era um dos problemas da igreja de Éfeso? Que pode ser também o meu e o teu. Justamente esse era o problema. Não conhecer a pessoa do Espírito Santo. Porque quando eu conheço e tenho ele, a minha atitude seria diferente. Pastor, então me mostra. Quem é esse Espírito Santo que o Senhor tanto está falando? Primeira carta de João, capítulo 5. Coloca para mim, por favor. Versículo 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, que é Deus, a palavra, que é Cristo, e quem é a terceira? Ou seja, a terceira pessoa da Santíssima Trindade se chama Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, irmãos. Os três se formam em um. Ele é o próprio Deus, e que às vezes achamos que conhecemos, e que servimos e seguimos, quando na verdade estamos tão distantes, porque Pedro tinha uma característica nele, que a Bíblia faz questão de ressaltar. O que? Pedro seguia, mas de longe.
Será que não é a nossa também? Não, estamos seguindo, mas espera aí, mas bem distante, sabe? Mas bem lá. Por quê? Porque eu faço o que eu quero. Aí quando eu acho que me convém, quando eu acho que é agradável, aí eu se aproximo para poder obedecê-lo. Quando não me agrada, eu distancio de novo. É assim que muita gente está. Infelizmente, é assim que muitos que dizem ser seguidores estão vivendo. E aí, quando nós olhamos a afirmação lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de número 26, olha o que encontramos ali, importante para nós. Mas aquele, o quê? Está muito fraco. Aquele, quem é o Consolador? Então, deixa eu te explicar o que é receber consolo. O consolo de Deus, Carol, é diferente do seu. Às vezes, quando a Débora está assim, meio chororô, aí a mãe vai lá, não, filha, não fica assim, não. A mamãe também chora com você. Isso não é consolo, isso é dó. E você não está ajudando ela em nada. A não ser a chorar mais. O consolo de Deus, que o Espírito Santo provoca, é quando você está em dificuldade, quando você está em problema, ele não chega só para dar as condolências, os meus pêsames, como nós fazemos. Quando nós estamos diante de um velório, e aquelas pessoas ali que são conhecidas, nós chegamos os meus pêsames, e queremos, de certa forma, prestar a elas uma solidariedade, mas vai resolver? Não. E você pode observar, quando você chega para a pessoa e abraça ela e fala, estou aqui, se precisar de alguma coisa, meus pesos e tal, que triste. Aí ela, aí que ela chora, irmão. É ou não é verdade? Agora, o consolo que o Espírito Santo traz é diferente. O consolo do Espírito Santo é aquele que cria em nós uma estrutura, é aquele que dá a nós uma capacidade, para quê? Para que quando estivermos em luta, em batalha, em dificuldade, ele vem nos consola, para quê? Para que a gente supere aquela situação. É diferente do consolo humano. Quem é que deu capacidade para Jesus? Quem é que consolou a Jesus para que Jesus vencesse o próprio Satanás lá no deserto? Quem? O Espírito Santo. Ele não passou a mão nas costas de Jesus e falou assim, ei Jesus, eu estou aqui. Não, o Espírito Santo capacitou, encorajou, deu estrutura e falou assim, vamos meu filho, eu estou com você. Ele não adulou não, ele sustentou. O Espírito Santo, o consolo dele é sustentar você em meio às dificuldades que você enfrenta. É por isso que você precisa dele. É por isso que você tem que trazer ele. E ele não é mal educado, ele não vai chegar a entrar, ele vai bater na porta e vai pedir com licença. Agora, para que ele entre, entenda o que eu vou lhe falar. Para que ele entre, você precisa esvaziar de você. Cabe água aqui dentro? Sim ou não? Então pode colocar mais água, porque cabe. E se tivesse cheio? Caberia mais alguma coisa? Por que você acha que você, cheio de você, Deus vai entrar? Porque se não há espaço para ele, ele não entra. Cheio de razões, convicções, cheios, por exemplo, de preceitos, dogmas, de religiosidade, cheio do seu eu, como é que Deus vai entrar se você já está cheio? Por isso existe um hino da Nívia Soares, que diz assim, esvaziar de mim, esvaziar da religiosidade, esvaziar de mim completamente. Para quê? E esvaziar de mim ou de tudo que me afasta de ti, ó Jesus. Quando é que você se esvaziou? Eu não faço o que eu quero, irmãos. Eu faço o que Deus me manda fazer. Mas as pessoas, por exemplo, elas não entendem. Se beneficia elas em algo, não, então é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso que eu quero para a minha vida. Pois é, será? Bom, o Consolador, ele traz para nós uma estrutura, ele nos dá a capacidade para fazer aquilo que é preciso, não o que eu quero. É assim que ele consola. Então é por isso que eu preciso dele. A prova de que isso é verdade. Vamos lá? Quando a pessoa não tem o Espírito Santo,
Na primeira dificuldade, ela vai se desestabilizar, ela vai se abalar, ela vai arrancar os cabelos da cabeça, ela não vai dormir à noite, vai sofrer de insônia. Por quê? Vai estar aflita, vai estar angustiada. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo para dar a ela estrutura para ela vencer aquela situação. Por isso que Davi disse no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando você não tem o Espírito Santo, você vai abalar com qualquer coisa, porque é Ele que dá a estrutura. É por isso que você precisa dele. Quem não tem o Espírito Santo, facilmente ele pega, por exemplo, quando está em dívida, ele pega uma arma, aponta para a cabeça e puxa o gatilho. Por quê? Para tirar a própria vida, porque ele pensa, ele acredita que não tem solução para aquela situação, ele não aguenta a pressão de seus credores, ele não aguenta a pressão dos credores, então ele acha melhor dar um tiro na cabeça e se matar. Quem tem o Espírito Santo, age e fala pela fé. Por quê? Porque alguém tem estrutura. Se você vê em João 16:12, a Bíblia diz, Jesus falou para os discípulos, eu queria falar mais com vocês, mas eu não posso porque vocês não têm estrutura. Quantas coisas nós somos impedidos de receber, porque não temos o Espírito Santo, o que nos daria a estrutura para vencermos aquela situação. A Bíblia diz que uma das funções, volta lá para mim, por favor, volta lá, onde nós estávamos, uma das funções do Espírito Santo é consolar, dar estrutura para a gente. E depois, o que é que ele fará conosco? Ele nos ensinará o quê? O que é que ele vai nos ensinar? Então, espera aí, irmãos. O Espírito Santo é aquele que quando você lê a Bíblia, e você fala, não estou entendendo isso aqui. Tá não? Tá não. Espírito Santo, revela para mim o que está escrito aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor disse que me ensinará todas as coisas. Fala comigo, Espírito Santo, e Ele vai revelar para você o que é que o Pai está querendo falar com você, através daquele versículo, através daquela mensagem. Se Ele ensina todas as coisas, vamos lá? Tem algum professor aqui? Tem algum professor? Geralmente o professor de matemática não pode ensinar história, porque ele estudou para matemática, ele se informou na matemática. É lógico que, de uma certa forma, assim, para você entender melhor, é só usar um termo, um exemplo, para você entender melhor. O Espírito Santo não é limitado. Ele é aquele que de submarino a nave espacial, ele entende de tudo. E ele entende de tudo, e é por isso que ele te ensina tudo. Espírito Santo, irmãos, eu faço isso, ensino os meus filhos também a fazer. Às vezes, por exemplo, quando a Gabi estava estudando, o Samuel que está na escola, todas as vezes que eu vou levar ele na escola, eu falo para ele, filho, é semana de prova, ora a Deus e peça para o Espírito Santo, peça para o Espírito de Deus ajudar você lá na prova, porque ele sabe de todas as coisas, você não sabe. Por mais que você estudou, você não sabe tudo, mas o Espírito Santo sabe. Nós temos que viver a fé. Aquilo que temos recebido da parte de Deus. E ele começa a ensinar, ele começa, por exemplo, moldar. É por isso que ele está falando, ó, eu vou ensinar vocês todas as coisas. Nenhum ser humano, irmãos, tem essa capacidade, por mais culto que seja, por mais inteligente que ele não consegue. O Espírito Santo, ele faz. É algo que você não está compreendendo, não só de espiritualmente falando, em todas as áreas da tua vida. Peça para ele te ensinar. Agora, se você não tem o Espírito Santo, como é que você vai aprender? Eu só estou lhe mostrando alguns fatores pelos quais você deveria buscar a ele. Primeiro, se tornando um discípulo de verdade. Porque se não for discípulo, não tem como. Se não for um seguidor, não tem como. Não tem como ele consolar, não tem como ele te ensinar. Como ele está dizendo aqui, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho o quê? De tudo quanto vos tenho dito. Às vezes, vocês já viram acontecer isso aqui. Eu quero falar um livro, onde está escrito aquele versículo, mas não era algo que estava premeditado, não estava no esboço. Mas veio ali, na hora. O Espírito Santo deu ali na hora. Eu lembrei do versículo, mas não sei onde está. Às vezes eu só falo assim, Deus, me lembra. Deixa eu ver aqui. Vocês já viram fazer isso, não já? Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu tentar lembrar aqui. Daqui a pouco,
o Espírito Santo lembra. Coloca em tal livro para mim, tal capítulo. E está lá o que eu queria. Capacidade minha? Dele, que me fará lembrar de todas as coisas que ele já tinha dito. Ele já tinha, ou seja, ele já falou, e é por isso que ele vai me fazer lembrar. Busque o Espírito Santo de Deus. Você tem que ter ele, irmão. Você tem que trazer ele para a tua vida. É importante que você tenha. Abandone o que você acha que é certo. Abandone o que você acha que é correto. E busque a presença de Deus. Em Mateus capítulo 1, versículo 18, olha aqui algo importante. Às vezes já até aconteceu isso com você, mas às vezes você não sabia que era ele, né? Onde está Deus? Era o Espírito Santo, estava lembrando. Mateus 1, 18, olha, isso aqui para gente, para ficar marcado no teu coração, para a gente terminar. Olha só. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, antes de casar, antes de coabitar, achou-se ter concebido o quê? Maria emprestou o seu ventre para que Jesus fosse gerado nela. Esquece a gravidez normal que as mulheres, por exemplo, aquelas que já são mães, passaram. Mas entenda espiritualmente falando, tanto os homens de Deus, como também todas as mulheres, todos aqueles que são discípulos, deveriam emprestar para Deus o seu ventre. Para quê? Para que o Espírito Santo gerasse Jesus dentro de você. Eu acho que você não entendeu. Então eu vou te falar de uma outra forma. Quem era o sonho de Deus? Quem era o sonho de Deus? Jesus. E Deus, para realizar o seu sonho, precisava de alguém para gerar o sonho que ele tinha. Esse alguém sou eu e é você. E quem tinha a função de gerar Jesus dentro do nosso ventre? O Espírito? Quantos sonhos você tem e queria que fosse realizado, mas por você não ter o Espírito Santo, ele não vai gerar o sonho que você tanto quer. E talvez você está desprezando aquele que poderia, não só poderia, como pode realizar todos os teus sonhos, porque o maior gerador de sonhos se chama Espírito Santo de Deus. Ah, meu irmão, nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos do Espírito para gerar em nós o Jesus que precisa ser gerado. Se você vê, por exemplo, Paulo disse assim: olha, eu sinto como dores de parto, até que Jesus seja gerado em vós. Sabe por que muitas vezes você não é constante? Sabe por que muitas vezes você não é firme? Sabe por que muitas vezes você vem e você some? Porque você não tem o Espírito Santo. Porque se você tivesse, Jesus já tinha sido gerado dentro de você. Quem tem o Espírito Santo, Jesus é gerado através da fidelidade, do amor, do carinho, do afeto. O próprio Espírito Santo gera, irmão. O perdão, que muitas vezes nós não conseguimos liberar. O Espírito Santo é esse que gera em nós os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus, irmão, como eles são maiores do que os nossos. Maria estava ali e ela disse: ai, Jesus, e agora? É por isso que no Evangelho de Lucas diz que ela foi agraciada. Sabe por quê? Ei, presta atenção para mim, em mim. Sabe por quê? Porque nem todo mundo está disposto a gerar o sonho de Deus. Vou te falar o motivo. Em uma gravidez, por exemplo, que uma mulher humanamente passa, se é que pode chamar isso de mulher, me perdoe. Quando elas não querem aquela gravidez, o que é que elas fazem? Aborta. Aborta o que você quer abortar. Tem tanta gente aqui, irmãos, que tem propósito de Deus, que tem sonhos de Deus, mas está abortando. Ministérios que Deus te deu, você está abortando. Vai lá, assassino, continua. Continua dizendo não para Deus, dona Glaucia, para ver o que é que vai acontecer com você. Vai lá, vira para a pessoa que está do lado e fala assim: assassino, você é assassino? Será que você não está abortando o sonho de Deus? Porque é isso que as pessoas fazem. Pastor, eu não quero, pastor, fazer isso. Pastor, eu não quero fazer aquilo. Mas Deus te chamou, pastor. Eu sei do meu ministério. Eu sei, pastor, mas eu não quero. Continua abortando, continua colocando para fora. E sabe quando é? Quando você aborta,
quando você peca, quando você afasta, quando você deixa de cumprir o seu propósito, você está botando para fora o sonho de Deus. Sabe por quê? Porque você não tem o Espírito Santo. É por isso que você não tem. Isso. Confirma, Senhor. Você tem que ser igual a Maria. Empresta o seu ventre para Jesus poder ser gerado em você pela ação do Espírito Santo. Até eles confirmam, até as pedras clamariam. Está aí, ó. Se o Espírito Santo não estiver aqui, não tem razão, irmãos. Por que eu vim para cá? Se o Espírito Santo não estiver aqui, não tem razão para mim também estar. Se o Espírito Santo não estiver aqui, não tem razão para que você esteja. Não tem razão, porque a razão é Ele. Seja como Maria, empreste o seu ventre para Jesus ser gerado através do Espírito Santo, porque a capacidade de gerar é do Espírito Santo de Deus. Sonhos que estão engavetados, só o Espírito Santo realiza. Projetos que talvez você diz assim, não tem mais jeito, só o Espírito Santo dá jeito, porque é Ele que vai gerar. É Ele que vai dar condições, é Ele que vai, por exemplo, fazer com que o impossível se torne possível. Jesus era o sonho de Deus. Se Maria não tivesse aceitado o gerar do Espírito nela, hoje nós não estaríamos aqui. Aborta os sonhos de Deus que Ele deu para você, e depois, no dia do juízo final, Deus vai cobrar da sua vida, e nas suas mãos pode ser que esteja sangue inocente. Continue abortando. Se Maria tivesse dito não para aquela ação, mesmo naquela época, a mulher, por exemplo, era discriminada, mesmo naquela época, José correndo o risco de ser chamado de chifrudo, porque a Maria tinha traído ele. Eles disseram sim para Deus, sabe por quê? Porque eles não estavam importando, Carol, para aquilo que as pessoas diriam a eles. Eles não estavam buscando aplausos de homem, Aguinaldo, eles estavam buscando aplausos de Deus. Às vezes as pessoas vão achar que somos loucos. Às vezes as pessoas vão achar, você está ficando louco, rapaz, agora você só vai para a igreja, você não faz outra coisa, irmão. Ei, cala a boca, fica quieto, não quer saber o que você está falando. Está falando pelos cotovelos. É assim que você tem que fazer com as pessoas. Elas não têm o que você tem. E o que você tem se chama Espírito Santo de Deus. Precisa falar mais o porquê que você precisa dele? Se você permitir, é claro, o Espírito Santo de Deus vai realizar os sonhos de Deus para você e vai começar a ser gerado a partir de hoje, a partir de agora. Qual é o sonho de Deus? O Espírito Santo vai revelar. Porque quando José ficou sabendo, e agora o que eu vou fazer? Todo mundo vai tirar sarro de mim? Não, o anjo visitou e falou para ele, não temos em recebê-lo. O que está sendo gerado nela é do Espírito Santo de Deus. Ah, é do Espírito Santo? É. Ainda que as pessoas te taxem de louco, ainda que as pessoas tenham você como um religioso, só você sabe o que está sendo gerado aí dentro. E é por isso que você não perde um culto. É por isso que você é fiel no dízimo e na oferta. Sabe por quê? Porque você sabe o tamanho do milagre que está sendo gerado aqui. Você sabe por que eu estou aqui até hoje? Mesmo sendo talvez, não diga injustiçado, mesmo não sendo compreendido, mesmo sofrendo ingratidão, decepção e frustração, porque eu sei o que está sendo gerado aqui, e todo esse processo que eu estou passando é justamente para me fazer chegar e alcançar coisas grandes da parte de Deus. Deus está permitindo, porque o grande ainda está por vir, porque quando Ele deixou Jesus ser tentado lá no deserto por Satanás, é porque o próprio Pai, Deus, sabia do tamanho da cruz que o esperava, e quantas pessoas seriam salvas pela crucificação de Jesus. O problema que você passa hoje nem se compara ao que Deus está preparando para você lá na frente, porque Ele apenas está te estruturando e te consolando. Ele é o Espírito Santo de Deus, e as pessoas que não aceitam, problema delas, estou nem aí.
É assim que você deveria se comportar também. Eu não estou aqui para buscar o seu aplauso. Eu estou aqui para agradar a Deus. E para agradar a Deus, eu vou te confrontar, eu vou falar a verdade, queira você ou não. Porque quem tem o Espírito Santo é ousado até no falar. E eu não me importo com o que é que vai acontecer, porque quem me mandou falar me sustentará até o último dia da minha vida. Eu não sou covarde. Se você é, problema seu. Quem entendeu, diga amém. Aplauda Jesus.